Vamos resolver a inequação x mais 7 sobre x menos 13 é menor que zero pela terceira vez, dessa vez usando o método mais comum, que é o método do quadro de sinais. Então, se eu tenho x mais 7 sobre x menos 3 é menor que zero, então, eu vou supor que o numerador é uma função f de x e o denominador é uma função g de x. Daí eu posso fazer o estudo do sinal dessas duas funções e, usando as informações sobre os sinais, eu determino quando essa divisão vai ser negativa, ou seja, menor que zero. Então, eu vou considerar a função f de x como sendo o numerador e a função g de x como sendo o denominador. Então, agora nós vamos montar aqui o nosso quadro de sinais, né? Esse é o método mais comum para a resolução de inequações quociente e também das inequações produto, que nós já vimos. Então, a primeira linha é a função f, a segunda linha é a função g e a terceira linha é a divisão entre elas. Então, a função f ela tem como raiz o menos 7. O menos 7 está mais ou menos aqui. Bolinha aberta no menos 7, porque eu quero apenas os valores onde a divisão é menor que zero. A raiz da função g é o 3. Bolinha aberta no 3, porque o denominador nunca pode ter valor zero, né? E se eu colocar o 3 no lugar do x, eu fico com 3 menos 3, que é zero, e não existe divisão por zero. Então, a raiz aqui é 3, bolinha aberta. Agora é só montar o quadro. 3 menos 7. A função f é uma função do primeiro grau, e o termo que acompanha o x é positivo, né? Eu tenho um mais 1 multiplicando o x. Então, para a direita da raiz, o sinal é mais, e para a esquerda da raiz, o sinal é menos. A função g também é uma função do primeiro grau, e o termo que acompanha o x também é positivo, né? Eu tenho aqui um mais 1 escondido multiplicando o x. Então, é a mesma coisa, para a direita da raiz é mais, e para a esquerda da raiz é menos. E agora, então, é só multiplicar, né? Aqui, à esquerda do menos 7, eu tenho menos dividido por menos, que é mais. Eu falei multiplicar, não, nós vamos dividir, né? Entre o menos 7 e o 3, eu tenho mais dividido por menos, que é menos. E à esquerda do 3, eu tenho mais dividido por mais, que é mais. Como eu quero os valores onde a divisão vai ser menor que zero, então a resposta está nesse intervalo aqui, né? Então, a solução é onde aqui é negativo, é o intervalo do menos 7 até o 3, com ambas as extremidades abertas. E se eu fosse escrever em forma de conjunto, seria isso aqui, né? Menos 7 é menor que x, que é menor que 3. Agora vamos fazer um problema um pouco mais complexo. Vamos supor que eu tenho a função f de x, que é igual a raiz quadrada de x menos 8 vezes menos 2x mais 12 sobre 5 menos x vezes x ao quadrado menos 3x mais 2. E eu tenho que determinar o domínio dessa função f. Determinar o domínio significa determinar o conjunto dos valores de x para os quais essa função existe. Essa função aqui ela tem uma raiz quadrada, né? E nós sabemos que para existir a raiz quadrada, o radicando tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, o radicando, que é tudo isso que está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero para que a função exista. Então, o x menos 8 vezes menos 2x mais 12 sobre 5 menos x vezes x ao quadrado menos 3x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos resolver essa inequação aqui e achar os valores de x e que vai ser, então, que vão ser o domínio. Então, eu vou considerar cada um desses termos aqui como sendo uma função diferente. Eu vou considerar aqui o x menos 8 como sendo a função f de x. Aliás, f de x já é a função aqui que nós queremos achar o domínio. Então, x menos 8 é a função g de x. Menos 2x mais 12 vai ser a função h de x. 5 menos x vai ser a função... não quero usar o i por causa da unidade imaginária. Vai ser a função u de x.
E x² menos 3x mais 2 vai ser a função v de x. Então, vamos fazer aqui o nosso quadro de sinais. Ele vai ter 5 linhas, uma linha para cada função e uma linha para a resposta. Tem que ser um pouco maior aqui. Ok? Então, a primeira linha é a função g, a segunda linha é a função h, a terceira linha é a função u, a quarta linha é a função v, e aqui é a solução, a última linha, a solução, o nosso resultado. Então, a função g de x, ela tem como raiz o 8, né? Se eu colocar o 8 no lugar do x, eu vou obter a função g de x vai ser igual a 0. Então, a raiz da função g é o 8. Bolinha fechada no 8, porque eu quero os valores onde essa divisão vai ser maior ou igual a 0. A função h de x tem como raiz o 6. Então, também bolinha fechada aqui no 6, está mais ou menos aqui. A função u de x tem como raiz o 5. Então, o 5 está mais ou menos aqui. Bolinha aberta no 5, porque se a função u de x for igual a 0, daí 0 vezes a função v de x vai ficar 0 e o denominador vai ser 0, né? E não existe divisão por 0. E você pode colocar ali o 5 no lugar do x para ver o que acontece com a divisão. Então, bolinha aberta no 5. A função v de x tem como raízes... vamos fazer aqui com a fórmula de Bhaskara, para não ficar nenhuma dúvida. Então, quero saber as raízes da função v de x. Pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo sobre 2 vezes a. Então, x é igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos 8 é 1, dividido por 2. Então, eu tenho duas possibilidades. O x', que é igual a 3, mais a raiz quadrada de 1, que é simplesmente 1, dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. E eu tenho x duas linhas, que é igual a 3 menos a raiz quadrada de 1, que é simplesmente 1, dividido por 2. 3 menos 1 é 2, dividido por 2, 1. Então, as raízes da função v de x são 2 e 1. Então, aqui assim está o 2 e aqui assim está o 1. Tem que aumentar um pouco aqui o tamanho da solução também. Agora, vamos fazer o nosso quadro, então. Vai ficar muito reto, mas tudo bem. Então, aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 5, aqui está o 6 e aqui está o 8. Então, a função g de x ela é uma função do primeiro grau e o termo que acompanha o x é positivo, né? Eu tenho um mais 1 multiplicando o x aqui. Então, para a direita da raiz é mais e para a esquerda da raiz é menos, né? Isso nós sabemos lá do estudo do sinal das funções do primeiro grau. A função h de x também é uma função do primeiro grau, só que o termo que acompanha o x é negativo, né? Eu tenho um menos 2 multiplicando o x. Então, para a direita da raiz é menos e para a esquerda da raiz é mais. A função u de x também é uma função do primeiro grau, só que o termo que acompanha o x é negativo, né? Eu tenho um menos 1 multiplicando o x. Então, para a direita da raiz é menos e para a esquerda da raiz é mais. A função v de x é uma função do segundo grau e o termo que acompanha o x ao quadrado é positivo. Eu tenho mais 1 multiplicando o x ao quadrado. Então, no meio das raízes vai ser sinal negativo e nos extremos vai ser o sinal positivo. Isso tudo nós já vimos, né? Eu estudo o sinal das funções do primeiro e do segundo grau. Agora é só nós fazermos, então, a junção disso aqui, né? Nós vamos multiplicar e dividir, mas nós não estamos interessados no valor, né? Nós só queremos saber o sinal da resposta. Então, é só aplicar nossas regras de sinais. Então, menos com mais fica menos, com mais fica menos, com mais continua menos. Menos com mais fica menos, com mais continua menos, com menos fica mais. Menos com mais é menos e com mais continua menos. Menos vezes mais é menos, vezes menos é mais, vezes mais
mais. Menos vezes menos, mais, vezes menos. Menos vezes mais continua menos. Mais vezes menos é menos, vezes menos é mais, vezes mais é mais. Então, como eu quero os valores onde essa divisão é maior ou igual a zero, na verdade é uma divisão de produto também, então a minha resposta vai ser aqui, né? Onde vai ser maior ou igual a zero é aqui. Vou marcar com uma cor mais. Vai ser aqui entre o 1 e o 2, entre o 5 e o 6 e do 8 para a direita. Então, a minha solução vai ser, ou melhor dizendo, o meu domínio vai ser um intervalo aberto de extremos 1 e 2, né? Tanto 1 como 2 são abertos, unido com um intervalo semiaberto à esquerda de extremos 5 e 6, o 6 é bolinha fechada, unido com o intervalo semiaberto à direita de extremos 8, 8 é bolinha fechada, e mais infinito. Se eu fosse escrever em forma de conjunto, o meu domínio ficaria x pertence aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor que 2, ou 5 é menor que x, que é menor ou igual a 6, ou x é maior ou igual a 8. Então, esse aqui é o domínio da função f, ou seja, é o conjunto de todos os valores de x para os quais a função existe. Espero que eu não tenha confundido ninguém.